Caramba, então você era muito goleador. Um papo que eu tenho muito com meu pai é falando muito de futebol antigamente. Meu pai viveu muito a era 80, 90, assim. Ele fala muito do Corinthians, né? Corintiano apaixonado. E ele falava muito do Luizão. A facilidade que o Luizão tinha de fazer gol. E ele me falando tanto isso, eu falo, caramba, eu não vejo mais ninguém assim fazedor de gol. Tipo o Haaland, por exemplo. Que ele não tá nem aí. Ele quer fazer gol e pronto. Eu acho que hoje em dia o jogador tem medo de fazer gol feio. Tem poucos caras que gostam de fazer gol. A diferença de um centroavante, independentemente do estilo do cara, da técnica, do posicionamento, é o cara gostar de fazer gol. O cara tem que gostar de fazer gol. O cara procurar o gol. O Ronaldo amava fazer gol. O Romário amava fazer gol. Então você pega esses caras, Luizão, centroavante, gostava de fazer gol, Evair. Você é de bico, você é em cima da linha. Não importa, Canela. não importa. O barato do atacante, ele tem que gostar de fazer gol, porque a função dele é aquela. Hoje, aqui no Brasil foi o seguinte, um grande período, pararam de ter centroavante nos times. Os caras começaram a jogar com 2 atacantes. Né? Você começou a falar atacante, atacante de velocidade. Aqui no meio não tinha ninguém. E aí o que aconteceu? O número de gols diminuiu. Os treinadores depois começaram a perceber que estava precisando de cara de área de novo e estão tentando recuperar. Só que assim, vai demorar umas 2 gerações para isso mudar. Porque a molecada quando vai treinar num time, numa escolinha hoje em dia, ela vai se espelhando naquilo que ela vê no profissional. Se ela não vê centroavante num time profissional, ela não vai querer ser centroavante, ela vai querer, eu quero ser atacante, pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, sabe? Quando tinha 2 volantes marcadores, você lembra? Teve um bom tempo que o jogo ficou feio. O moleque ia lá e falava assim, não, quero ser volante marcador. Ninguém queria ser um volante que sabia jogar porque não tinha no profissional. Essa época aí que você fala que surgiram sempre 2 atacantes, né? Eu lembro que foi uma época que se evidenciou muito os volantes. Sim. Em São Paulo teve o Josué Mineiro, o Ralf Paulinho no Corinthians. Mas, por exemplo, São Paulo tinha Josué Mineiro, mas tinha Luísio. É verdade. Né? Luiz Dagoberto Borges. São Borges, depois teve Borges. Fazia muito gol. Teve o próprio Luizão, também Luiz Fabiano. Luiz Fabiano. Então São Paulo foi um time, se eu não me engano, que poucas vezes jogou sem um centroavante. Desde lá de trás. Teve Careca, cara. Serginho, Careca. Foi passando. O Serginho Chulá pra fazer gol pra cacete, bicho. De todo jeito. Então, aí assistindo os jogos de hoje, eu vejo que a parada é toca a bola, vai pra lateral, cruza pra ninguém. E se repete isso inúmeras vezes, eu falo, mas ninguém tem vontade de chutar no gol. Os caras querem fazer gol só, tipo, dentro da... Não sei, parece que não tem essa... Presta atenção no jogo, na maioria dos jogos, como a bola passa de uma parte da área pra outra, assim. O cara faz jogar de lado, aí bate, a bola passa pra lá, aí passa pra cá. Porque não tem aquele cara habituado a se jogar na bola. Aquele cara que tá ali pra pôr o pé na bola. Tipo Pedro, tipo Gabriel do Flamengo, esses caras que são caras de área, esses caras têm o hábito, tá no cara já, de se jogar na bola, de empurrar a bola, de estar posicionado para dar um tapa na bola. Quando você não tem, a bola fica passando para lá e para cá. Mas por que você acha que rolou isso, que não tem mais esse tipo de jogador? É um esquema tático? O então, mudando? Foi um esquema tático que surgiu no futebol, sei lá, 15 anos atrás, ou um pouquinho mais, que a tática era jogar fechado e explorar a velocidade dos atacantes. Então você jogava com 2 caras de velocidade. 2 volantes marcadores ali, até 3, muitas vezes tinha 3 volantes marcadores, um cara que tinha um pouco mais de técnica, que seria um camisa 10 assim, e 2 caras velozes. Velocidade. E funcionou por um bom tempo isso. Mas chegou um momento que começou a ter falta de cara na área, porque todo mundo começou a perceber que a bola passava para lá e para cá, ninguém fazia o gol, os gols nos campeonatos começaram a diminuir, né? E os times para ser campeão, para conseguir um título, sofria pra caramba, porque era campeão com poucos gols. Então começaram a recuperar o centroavante. O número da artilharia também começou a baixar muito. Exatamente. Cara, olha só, eu acho que o último cara que foi artilheiro do campeonato paulista, com mais de 20 gols fui eu. Eu fiz 28 em 82. No 81, o Jorge Mendonça fez 38. Nossa senhora! Em 80, acho que o Serginho fez 31. Então você vê como hoje o cara é artilheiro com 9. O Jô, 10, faz 12. 10 é muito. O Jô no Brasileirão, acho que em 2017 pelo Corinthians, acho que ele fez 18 gols, mas são 40 rodadas praticamente. Sim. Porra, hoje em dia é isso mesmo, o cara é artilheiro com 11. Eu lembro dos últimos artilheiros assim mesmo, acho que foi o Fred. Em 2005, quando o Romário voltou, quase 40 anos aí, e meteu uns
sei lá. Mais de 20 20 gols. Mais de 20 gols. É isso que eu percebo. A galera de hoje em dia, mano. Você vê, nós estamos no segundo turno. O artilheiro é o Cano, né? Do Fluminense, com 14 gols, se eu não me engano. 13 ou 14 gols. Mais ou gol. até 12. Sim. Né? Mas nós estamos no segundo turno já. Se você pegar nos anos 80, que todo mundo tinha centroavante, 14 gols no segundo turno, o cara era terceiro, quarto artilheiro. Porque os caras já estavam com 18, 19. O Serginho era artilheiro com 25. O Zico com 28. Sabe, era assim. Qual que era a cobrança dos técnicos com você de tipo assim. Você se incomodava? Tipo, fiquei 2 jogos sem marcar. Você ficava inconformado com você? Não, depende, cara. Depende muito. Por exemplo, na época do time da democracia, era muito gostoso jogar naquele time. O time jogava bem, era de toque, jogava do lado do Magrão. Então, às vezes, chegava um determinado momento do campeonato que o Magrão começava a fazer mais gols e eu fazia menos gols. Mas era gostoso estar ali. Tá. Né? E às vezes eu fazia mais gols e ele menos gols. Mas também ninguém reclamava, ninguém ficava chateado. Mas quando você tem um time que você é o cara para fazer gols, e aí você começa a ficar 3, 4, 5 rodadas sem fazer gol, começa a ter uma cobrança da torcida, a imprensa começa a fazer críticas, pô, o cara não faz mais gol e tal. E aí começa a incomodar. Porque o centroavante, ele não importa se o cara joga bem, dá 3 passes, mas os caras vão escrever que ele não faz gol há 3, 4 jogos. Verdade. O camisa 9. Né? Ele pode jogar bem pra caramba, enfiar uma bola, o cara fazer o gol, dar assistência 3 jogos seguidos, mas quando vão fazer uma análise sobre ele, pô, o cara não faz gols há 4 jogos, pô, faz 5 jogos que o cara não faz gol. O Corinthians estava nas quartas de final da Libertadores, tinha feito acho que 5 gols. E um era contra. E um foi contra. Eu falei, caramba, mano. A gente tá muito iludido mesmo, porque tipo, a gente chegou nas quartas de finais, que a gente fez 4 gols. E eu não lembro de gol de atacante. Não, pô. Gol do Michael, sabe? Eu falei, caramba, tá muito diferente mesmo, assim, eu vejo que tá uma parada muito diferente do que era